Você que sonha em realizar sua cirurgia plástica do nariz, gostaria de entender um pouco o passo a passo dessa cirurgia? Por isso hoje eu te convido a assistir uma cirurgia completa de nada mais, nada menos que Lionel Messi. Isso mesmo, hoje nós temos um molde 3D tridimensional do Lionel Messi que foi produzido para a gente fazer um treinamento e mostrar para vocês as nossas técnicas. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico, especialista e apaixonado em rinoplastia, e esse episódio é muito especial e eu creio que você vai entender muito do que a gente vai mostrar aqui agora e vai entender como a nossa escultura é uma verdadeira arte. Então vamos agora ao centro cirúrgico realizar a cirurgia desse nosso modelo tridimensional do Lionel Messi e se inscreva caso ainda não seja inscrita. Curta os nossos vídeos, ative o sininho para que você seja notificado a cada episódio dos nossos vídeos, que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes para você entender um pouco mais desse mundo da rinoplastia e se preparar para realizar seu sonho. Vem comigo! Primeira etapa da cirurgia é a gente infiltrar uma solução com anestésico e adrenalina para diminuir o sangramento e assim a gente poder realizar nossa cirurgia com mais segurança e melhor visibilidade. Então nós vamos começar tratando o dorso do Messi. Percebam que ele tem uma giba dorsal, que é essa região mais alta, que é como se fosse um calozinho do osso. Então nós vamos fazer a escultura para abaixar e deixar um dorso todo reto. Então a gente infiltra toda a região lateral do nariz, a região das incisões, a região da ponta e o dorso. E assim a gente espera 10 minutos e aí a gente vai começar a nossa cirurgia. Nós vamos marcar a nossa incisão, sempre de maneira quebrada, ela não é uma linha reta, porque assim a gente tem uma cicatriz mais discreta. Então o primeiro passo da cirurgia é a gente descolar toda a pele do nariz, expondo as cartilagens. Essas são chamadas de cartilagens laterais inferiores ou cartilagens alares. São elas que dão forma e sustentação para a ponta. Essas são as cartilagens laterais superiores, também chamadas de triangulares, que dão suporte à parte do dorso do nariz. E a parte mais alta do nariz é formada pelos ossos nasais. Então essa parte é pelos ossos nasais e o que a gente vai fazer é começar a esculpir o osso nasal através de um aparelho ultrassônico chamado piezo, e por isso nós chamamos de uma rinoplastia ultrassônica. Então esse que é o piezo, o aparelho ultrassônico, a gente pisa no pedal, ele vibra e ele só vai o quê? Só raspar osso. Ele não estraga os tecidos vizinhos
assim que vai diminuir sangramento e vai então ter menos inchaço e menos roxo após a primeira semana. Olha como o dorso dele nessa região aqui já está mais reto e mais harmônico através da rinoplastia ultrassônica. Essa escultura do osso, a gente chama isso de osteoplastia. E depois nós vamos realizar as fraturas dos ossos para afundar essa região. E a gente chama isso de osteotomia. Agora nós vamos separar as cartilagens alares, porque embaixo dela está o septo, que é a parede central que dá suporte ao nariz. E é ali que nós corrigimos os desvios de septo. Algumas pacientes têm queixa respiratória por conta de um septo desviado que obstrui um dos lados. Então, uma vez que a gente separa as cartilagens alares, toda essa parede central que dá suporte ao nariz, ao septo, a gente retira a sua parte que está desviada e utiliza essa parte cartilaginosa como a matéria-prima para a gente depois estruturar e dar formato à ponta do nariz. Toda essa parte inferior da cartilagem nós vamos retirar e a gente mantém uma parte em formato de L para manter a boa estruturação do nariz. Esse, então, é a parte da cartilagem que teoricamente estaria desviada e nós retiramos para melhorar a respiração dele e vamos utilizar essa cartilagem depois para a gente fortalecer a ponta. Agora nós vamos realizar as osteotomias, que são os cortes nas paredes laterais dos ossos para afundar essa parede lateral óssea e assim trazer mais sombras e beleza ao dorso do paciente. Vamos começar fazendo as fraturas paramedianas e depois fraturas laterais.
Então, com as fraturas, o que nós conseguimos? Ó, veja que esse osso está estável e por isso ele é largo. Quando a gente faz a fratura, o osso afunda e olha que a gente consegue, ó, sombrear. Lógico que aqui nós temos um modelo que a pele é uma borracha dura e ela não acompanha a fratura, ela não está afundando. Mas na prática essa pele iria afundar e assim a gente teria um desenho melhor do dorso e um afundamento na parede lateral, uma sombra adequada para ter um nariz mais bonito. Uma manobra que nós podemos realizar quando tem um dorso cartilaginoso muito largo e que nós consideramos largo, acima de 8 milímetros para a mulher e acima de 10 milímetros para o homem. Para isso, muitas das vezes a gente utiliza um castroviejo para a gente definir o que nós queremos de largura. Então a gente poderia marcar aqui e o que tiver excedente, a gente fazer o que nós chamamos de uma cerclagem. Então a gente vai fazer uma sutura em barra grega. Então nós vamos ir e voltar. A gente vai até a zona K e depois a gente volta para amarrar essa sutura com a nossa outra extremidade. E assim, vejam que é possível nós afinarmos as linhas dorsais e assim ter uma linha dorsal um pouco mais estética. Então, quando a gente olhar esse paciente de frente, lógico, como eu falei, a pele, ela não acompanha, ó, mas observem que o dorso está mais estreito e as linhas dorsais cartilaginosas também vão ficar mais finas. Então, o nariz fica mais elegante. Então, aquela cartilagem nós esculpimos no formato que a gente quer que seja a ponta do nariz do paciente. E nós vamos colocar aqui de volta e amarrar e suturar ao septo para que então a gente tenha o desenho do dorso e da ponta desejado. Isso que vai dar a forma da ponta, a definição de ponta, a rotação, que se é o nariz mais empinado ou menos empinado, depois que nós vamos então amarrar essas cartilagens a essa ponta. E também, por ser uma estrutura firme, vai dar estabilidade de resultado, para que a ponta não caia ao longo do tempo. Agora nós vamos dar ponto nessa cartilagem em relação ao septo e assim fixar. Uma coisa muito interessante é que nariz tem uma parte extremamente técnica e outra parte extremamente artística relacionada a detalhes. Então a gente olhou que pelo perfil tinha uma leve elevação de uma parte do dorso
Então a gente vem aqui e vai esculpindo a cartilagem, tirando o que a gente não quer, para que a gente tenha o dorso mais regular e liso possível. No caso, pensando que é o nariz do Lionel Messi, um dorso masculino, a gente quer só que ele seja reto, mas sem uma rampa muito grande para a ponta. Agora, nós vamos esticar essa cartilagem e amarrar ela junto a esse enxerto que a gente chama de enxerto de extensão septal. E aí a gente vai dar formato para o nariz ficar mais bonito e mais definido. Na prática, nós retiramos só uma pequena parte da cartilagem, mas sem tirar muito, para que a gente não tenha uma desestruturação. O ponto que eu mais utilizo, existem várias maneiras de fazer o ponto de definição do domus, mas o ponto que eu mais utilizo é do Milos Kovacevic, que ele é um ponto vertical na parte cranial das alares, assim que a gente começa por baixo, atravessa onde é o domus que nós marcamos, volta de maneira vertical aqui ó, na mesma linha e lá embaixo a gente sai lateralmente. Então paralelo, aqui paralelo e aqui vertical. De maneira que quando a gente amarrar os pontos, a gente vai buscar uma eversão da margem caudal das alares. Essa manobra é muito interessante na hora de a gente fazer os spanning sutures e assim ter um resting angle mais marcado. É a gente empurrar essas cartilagens alares para baixo, numa posição que a gente quer, e aí passar uma agulha dos dois lados, mantendo essas cartilagens mais para baixo até a gente fazer a nossa sutura. A gente está fazendo alguns acabamentos agora, essa é uma parte sempre de muito olho, porque a gente precisa raspar, tirar um pouquinho de cartilagem que não está legal, para a gente ter o desenho que a gente quer do dorso e da ponta, um perfil muito bonito. Então a gente está vendo um voluminho aqui a mais, o que a gente vai fazer é raspar um pouquinho dessa cartilagem.
Então a gente amarrou as cartilagens alares, que são essas inferiores, naquele enxerto de estabilização de ponta, e é isso que vai dar o formato final. E agora a gente vai fazer só uns acabamentos antes de acabar a cirurgia. Finalizamos a cirurgia do Messi. Vejam como o perfil dele está muito mais harmônico, um dorso reto, uma transição boa para a ponta, uma ponta mais delicada, um pouco mais empinado, mas dentro de uma angulação natural para o homem, sem muita exposição das narinas. O nariz, obviamente, ele tem que estar reto no olhar de frente. Aqui a gente não consegue demonstrar o quanto isso afundou, porque realmente a pele artificial ela não cola junto aos ossos e a cartilagem. E o que nós vamos fazer agora é uma alectomia, por curiosidade, para mostrar para você também que quer saber o que seria uma alectomia. Então, para fazer a retirada do excesso de asa, quando as asas são muito largas, a gente faz um desenhozinho, parece uma meia-lua, em que a gente vai retirar essa porção de pele. Estou fazendo aqui, eu não fiz uma medida específica. A gente vai infiltrar com solução e depois a gente vai ressecar essa parte. Então a cicatriz, ela é uma cicatriz muito discreta, porque ela fica no sulco do nariz. A gente fala que os sulcos são as regiões de sombra. Então, que é uma região em que aparece muito pouco. Então, é muito interessante a gente usar essa técnica. Existem várias outras, mas nas minhas mãos, a que funciona melhor com ótimo resultado e cicatrizes discretas é essa. Vejam que não há muito a diferença do tamanho da narina, a gente só muda o formato, ela fica mais vertical, mas essa região das asas fica mais esticada e mais estreita em relação à linha média quando a gente compara com o outro lado, que tem essa volta, e essa volta que dá a impressão de asas muito largas. Por isso, a alectomia é realizada somente ao final da cirurgia, quando todo o nariz está harmônico, e aí sim a gente vai avaliar a relação da largura das asas em relação ao resto do nariz. Finalizamos nossa cirurgia no astro Lionel Messi, ele que tinha uma giba no dorso com uma irregularidade, uma ponta meio redonda e para baixo. O que nós fizemos foi uma rinoplastia ultrassônica com toda a modelagem da parte óssea do nariz, um refinamento da parte cartilaginosa, que a pele não está acompanhando a escultura embaixo, mas o dorso seria mais ou menos assim. E a ponta, a gente vê um ponto de luz mais definido aqui na ponta, então o nariz mais refinado no olhar de frente e também um perfil muito mais harmônico, como vocês podem ver.